Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar aqui sobre o Bradesco. O banco soltou seus resultados, vieram positivos e daqui a pouco nós vamos analisar eles, mas a ação continua em queda por conta de todo o cenário que vem acontecendo. Então nós vamos entender melhor essa queda aqui no Bradesco, passando por todos os seus detalhes e descontos para BBDC4. Antes, pessoal, já deixa a inscrição aqui no canal e também o like, tá? Essas coisas são muito importantes por aqui. Vamos lá então começar a análise, pessoal, passando primeiramente pelos seus resultados recentes. Enxergamos aqui um resultado positivo, tá? Primeiramente comentando sobre as receitas totais que vieram superiores trimestralmente falando e anualmente falando, tendo um aumento aqui de trimestre por trimestre de 3,7% e anualmente falando de 3,5%. Crescimento muito interessante para um banco que vem passando por um processo de reestruturação. Outro fator interessante para a gente analisar aqui, pessoal, é a carteira de crédito do Bradesco. A empresa está fazendo uma manutenção na carteira e vem dando certo, tá? Ocorreram um crescimento em todos os segmentos aqui, tanto pessoa física quanto também as empresas, micro, pequena, médias e grandes empresas, tá? Se a gente pegar em números desse crescimento, para pessoas físicas, a carteira de crédito teve um crescimento no trimestre de 3,9%, analisando esse trimestre como último, e anualmente falando, de 10%, crescimento bem relevante aqui. Para pessoas jurídicas, o crescimento também foi bem interessante, tá? Muito positivo, principalmente anualmente falando, quase 6% de crescimento aqui. Reparem aqui, pessoal, que todos os seus segmentos tiveram uma melhora, um ponto bem legal. Destaque principalmente para o crédito rural, tá? Que teve um aumento de quase 50% anualmente falando. E esses crescimentos auxiliaram também aqui as margens, que tiveram uma melhora trimestralmente falando e anualmente falando, apesar de que ano a ano teve um crescimento inferior do que o trimestre, tá? Se a gente pegar também aqui um outro indicador importante que o banco vem melhorando, que é a inadimplência acima de 90 dias, reparem que esse indicador vem tendo uma queda, tá? Ou seja, a inadimplência vem reduzindo. Apesar que no mês de setembro, nesse último trimestre, os resultados ficaram praticamente iguais ao de junho, ok? Agora, se a gente analisa setembro de 23, tivemos uma queda bem mais relevante aqui, tá? Logicamente que estamos falando de outros momentos, né? Uma elevação da Selic aqui pode comprometer esse indicador para 2025, por exemplo. Ainda comentando sobre essa questão de endividamento, a provisão de devedores duvidosos tiveram aqui uma queda bem relevante, tá, pessoal? Esse também é outro indicador muito atrativo que me chama atenção. Essa queda tem alguns destaques que eles trouxeram. Dentre eles, tem eficiência na cobrança, a melhora da qualidade das safras e também a mudança gradual do mix da carteira. Sobre as receitas de prestação de serviços, pessoal, tivemos uma melhora aqui também, tá? O Bradesco trouxe resultados bem interessantes, tá? Ele nos informou aqui também os resultados desconsiderando o aumento da participação na Cielo, que é uma operação que vai tirar a Cielo da Bolsa de Valores. Basicamente vai fechar o capital. Mas aqui a gente entra nos pontos negativos também, tá? As despesas operacionais tiveram um aumento, tá, pessoal? Reparem que trimestralmente falando, anualmente falando, e os 9 meses de 23 com os 9 meses de 24 também tiveram um aumento aqui, tá bom? Então é importante a gente ficar de olho nessas despesas operacionais que aconteceram. O banco vem fazendo várias reestruturações administrativas e também estratégicas internamente. Para seguros, previdências e capitalização, pessoal, aqui enxergamos um crescimento também nas suas receitas, tanto trimestralmente falando quanto anualmente falando, e até mesmo pegando os 9 meses de 23 e comparando com os 9 meses desse ano. O resultado está bem positivo, tá? O lucro líquido também ficou acima e temos um ROI de quase 24% nesse segmento, bem atrativo, tá? Índice de Basileia acabou subindo 0,1 pontos percentuais analisando trimestre por trimestre, só que anualmente falando já tivemos uma queda aqui de 0,7 pontos percentuais. Ainda segue num padrão, tá, pessoal? Ponto legal aqui, dividendos, juros sobre capital próprio. O Bradesco segue pagando um dividendo ok, tá? É um banco pagador de dividendo. Acredito que com uma melhora nos seus resultados, esse dividendo tende a melhorar, tá? Daqui a pouco a gente vai conversar mais detalhes sobre esse ponto. O Bradesco trouxe nesse trimestre um lucro positivo, tanto anualmente falando, quanto também trimestralmente falando, tá?
Bom, se a gente pega aqui o lucro, nós percebemos essa melhora no terceiro trimestre de 2023, analisando esse terceiro trimestre de 2024, tá? O Bradesco vem sofrendo bastante desde 2022 com essa queda nos lucros, fica nítido isso no seu gráfico anualizado, mas reparem que é um banco que tem uma receita, que tem um lucro aqui, na verdade, acima de 20 bi, tá, pessoal? Temos nem o que comentar. Aliás, chegou a bater receitas acima de 20 bi, nesse momento está abaixo de 15 bi anualmente, tá? E o desafio do Bradesco, nesse momento, é elevar esse lucro. Tem várias formas do Bradesco melhorar isso, né? A eficiência, a redução de custos, as melhorias operacionais, tudo engloba dentro dessa mudança. Daqui a pouco a gente vai olhar também, lá no final, esse ponto e as expectativas que o Bradesco está nos informando. Se a gente pegar aqui as margens, pessoal, reparem que esse é um dos motivos também da queda dos lucros. Vejam que tivemos uma queda bem relevante, né? O Bradesco está demorando para se recuperar desse período pós-2022, tá bom? Então a ideia aqui é da empresa retornar pelo menos para a média histórica dessa margem líquida. Reparem que a média do setor é 12,6%. Comentando agora sobre os dividendos, pessoal, reparem que o Bradesco é um ótimo pagador de dividendo, mantém uma recorrência muito interessante. Em momentos mais negativos, o Bradesco reduz um pouco seu dividendo e em momentos mais positivos, o Bradesco acaba elevando o seu dividendo, tá? Mas a média desse dividendo é muito interessante. Em 24, nesse momento, o pagamento até o momento foi de 3,8%, que está aqui embaixo. Se a gente pegar, pessoal, o LPA do Bradesco, reparem que varia bastante essa entrega, né? Fica nítido isso pelo seu payout, que nesse momento está 64%, mas aqui estamos pegando os 12 meses, né? No caso, o quarto trimestre de 2023. Para a gente fazer uma comparação legal, temos que fechar o quarto trimestre de 2024 também. Uma média de 52% de entrega nesse payout, resultado muito interessante aqui. Dentro do seu regulamento, a empresa também preza por essa entrega de dividendos, tá? Bom, pessoal, para quem não sabe, o Bradesco entrega dividendos mensais. No caso, JCPs, que são os 2 centavos que vem acontecendo todos os anos. Porém, pessoal, o Bradesco anuncia em 2 meses mais dividendos. Suas datacons para esse aumento de dividendos ocorrem em junho e em dezembro, tudo bem? Ou seja, em dezembro a gente pode enxergar um dividendo, uma datacom para um dividendo interessante para o Bradesco, ok? Atenção a essa data, o histórico aqui demonstra isso. E agora, passando para os seus detalhes do preço teto do Décio Bazin, pessoal, se a gente pegar a entrega de dividendos nos últimos 12 meses, temos uma margem de segurança positiva, tá? Em 3 anos, essa margem aperta um pouco, fica em 1%, em 5 anos, 2%, tá? Olha, pessoal, comentando sobre esse preço teto, o que eu enxergo aqui no Bradesco? É uma empresa que está passando por um processo de reestruturação, talvez os seus dividendos possam entrar num processo de queda, de redução, mas que, consequentemente a esse processo de reestruturação melhorando a empresa, esses dividendos tendem a melhorar. Se os lucros crescerem novamente, voltarem a patamares anteriores a 2021, por exemplo, a gente pode enxergar um aumento nesse dividendo por conta do seu payout manter o mesmo padrão histórico. Então, se você compra hoje, você acaba conseguindo elevar os seus dividendos lá na frente, ok? Eu enxergo essa forma o seu preço teto nesse momento. Seria até uma visão mais à frente, tá bom? Aguardando o Bradesco ter um processo de reestruturação. Aí aqui você vai ter que confiar na reestruturação do Bradesco. Se a gente pegar aqui a piscina dos dividendos, pessoal, a gente pegando os últimos 12 meses, nesse momento você estaria próximo a 6%, a 8% de yield, tá? Se a empresa pagar os mesmos dividendos pagos nos últimos 12 meses. Se a gente pegar agora a piscina dos últimos 3 anos, estamos bem próximos de sair aqui. E dos últimos 5 anos, também estaríamos dentro dessa região, tá? Para você receber um dividendo, demonstrando também que o Bradesco segue descontado, tá? Igual eu falei para vocês, tá, pessoal? Talvez o dividendo nesses próximos anos, caso o lucro fique mais lateralizado, os dividendos sejam os padrões dos anos anteriores. Então, até por isso que tem muitos investidores aportando no Bradesco, já imaginando uma recuperação aqui. E se você comprar aqui embaixo, pessoal, quando chegar lá em cima, você vai ter um yield on cost bem elevado. Até porque, consequentemente, o seu lucro crescendo, o payout vai se manter estável e você vai receber mais dividendos, ok? Eu trouxe também aqui o preço justo de Graham, tá?
No caso para bancos, eu gosto mais de utilizar o preço teto, mas aqui é só por curiosidade, tá? Vejam que nesse momento está bem abaixo, analisando o preço justo versus o preço atual. Eu utilizo aqui o gráfico não ajustado, tá? Até para a gente fazer um histórico de como a empresa estava em momentos anteriores também. Esses dados, pessoal, eu pego todos eles no scanner da bolsa, tá? Lá você consegue encontrar, além do preço teto e do valor intrínseco de todas as empresas, vários indicadores para a gente verificar se a empresa está cara ou barata, além também das carteiras recomendadas, tá? Lá tem duas carteiras, tem uma de ações e outra de rentabilidade que está sendo elaborada agora, tá? Além também de outras análises sobre os descontos disponíveis no mercado nesse momento, que é o Market Bread, ok? Dê uma olhada depois, eu vou deixar o link aqui na descrição com acesso ao scanner da bolsa com os 10% de desconto. E agora, pessoal, a gente parte para a análise técnica de BBDC4. Aqui, primeiramente, quero mostrar para vocês a tendência gráfica no longo prazo, uma empresa que trabalhou numa tendência muito interessante, mas desde 2020, pessoal, a gente pode considerar desde 2019, que foi o seu último pico, o Bradesco vem andando nessa tendência de baixa, tá? Esse canal de baixa. Reparem como fica nítido esse canal. Até trazendo para vocês essa ampliação, vejam que a média móvel dos últimos 20 meses segue nessa tendência de baixa. Para a gente confirmar uma nova tendência de alta, por exemplo, vai ter que romper essa tendência, retornar e depois subir, tá bom? Só assim a gente pode concretizar que o banco está mudando de patamar novamente, mas para isso acontecer, os seus lucros vão ter que seguir uma crescente a longo prazo. E quando eu digo longo prazo, aqui eu estou falando de 3 anos aproximadamente, tá? Até para o banco começar a ganhar um histórico de crescimento, de rentabilidade atualizada aqui, tá? Bom, pessoal, vamos então agora à parte técnica. Conforme eu trouxe para vocês em outros conteúdos, o Bradesco segue em um momento de atenção aqui, tá? Até por conta dessa tendência, então você tem que entender, você tem que compreender, comprando o Bradesco, você vai sofrer um pouco de volatilidade aqui, tá? Temos uma região importante que vem segurando os preços do BBDC4 há muito tempo, que é essa região aqui dos 12,50 até os 10,70, tá? Reparem que segurou em praticamente 4 momentos aqui e ainda tivemos um suporte de uma alta anterior, tá? Então reparem que é uma região muito importante que pode segurar os preços caso a ação continue caindo e entre nessa região, ok? Nesse momento tem alguns pontos para a gente se atentar, tá? Eu quero trazer para vocês um cenário positivo primeiramente. Para a ação conseguir retornar para os seus caminhos mais positivos, além desse crescimento, tem várias regiões importantes, tá? A primeira região de resistência que pode atrapalhar os crescimentos é a 15,35, tá? Acima tem ainda a região dos 15,84 e 16,22, junto também com 16,59. São regiões de projeções e retrações de Fibonacci, tá? A região mais forte aqui é a longo prazo, fica 17,84, que tem uma projeção de Fibo e também uma retração de Fibo ao mesmo tempo, tá? Então essa região é muito importante. Caso o Bradesco eleve aqui os seus preços, pode atrapalhar um pouco aqui a continuação da tendência, tá? Mas, pessoal, a gente não está vendo essa elevação nesse momento. A empresa, ela chegou próximo nessa tendência, nessa LTB e acabou retraindo de novo, tá? Então aqui, até trazendo para o gráfico semanal para facilitar para vocês, está bem próximo da região dos 13,56, que é uma retração de Fibo desse movimento. Se o mês de novembro terminar nessa região, a gente pode enxergar um retorno no longo prazo para 2025 e 2026, tá? Temos algumas semanas ainda. Talvez o Bradesco pode ficar mais nessa região lateralizado, tá? Ou até mesmo subir. Ou se entrar um momento bem negativo aqui para o mercado brasileiro, uma continuação de baixa. Se romper esses 13,56, pode vir buscar aqui essa região aqui dos 12,80, até mesmo essa região dos 12,40 na minha visão aqui, tá, pessoal? É o que eu estou enxergando, que eu estou planejando aqui para o Bradesco, caso temos um cenário mais negativo aí para o final do ano. Então vamos ter que aguardar, tá, pessoal? Talvez o Bradesco fique caminhando nessa região, tá? Fique nessa lateralidade, em altas e baixas, tá? Até chegar no momento que os seus lucros se consolidem e continuem uma alta. E assim o Bradesco pode ter uma elevação dos seus preços aqui, tá bom? Para quem está apostando no Bradesco, vai ter que esperar sair desse cenário para ver resultados mais positivos a longo prazo, tá? O que vocês acham de Bradesco, pessoal? Vocês acreditam que o banco vai sair dessa tendência de baixa que está desde 2019 e ter uma recuperação aqui? Ou vai ainda continuar por um bom tempo andando de lado para aí sim
ter uma elevação, ter uma recuperação, ou até mesmo não se recuperar. Deixa aqui embaixo. Bom, aqui a gente passa para os seus indicadores fundamentalistas agora. O seu PL hoje está abaixo da sua média histórica, tá, pessoal? Bem interessante. Preço sobre receitas está abaixo de 1, tá? E reparem que nos últimos 10 anos estamos na baixa histórica mais inferior aqui, ok? PVP também temos um desconto histórico aqui, tá? Pegando os últimos 10 anos. Esse é um indicador interessante. Temos o ROI, aí esse indicador nesse caso precisa melhorar, tá? Vamos ver como é que vai finalizar 2024. E temos aqui o patrimônio. Esse aqui vem crescendo, mas reparem que desde o segundo trimestre de 2023 está andando de lado, tá? Se a gente pegar o índice de Basileia, pessoal, o Bradesco segue com o índice dentro dos padrões, tá? Nada que comentar aqui. VPA segue aquele padrão do crescimento do patrimônio, tá bom? E temos aqui o LPA, que segue aqui a 1,37. Repare como teve uma queda desde 2021, por exemplo. E é igual eu disse para vocês, para quem investiu em Bradesco, há 2 anos atrás, por exemplo, está tomando prejuízo e a ação segue andando de lado naquelas regiões que eu já trouxe aqui. Precisa ter muita resiliência, né, pessoal? Acreditar no projeto, acreditar que a empresa vai se reestruturar e continuar fazendo aportes, por exemplo, baseando-se no seu perfil, a sua estratégia, tá? A quantidade de ações, por exemplo, que é uma estratégia que eu gosto de utilizar aqui dentro da minha metodologia de investimento. Então vai depender muito do cenário seu, tá? A guidance do Bradesco, pessoal, nesse momento, se a gente pegar a carteira de crédito expandida, está batendo a realidade que o Bradesco colocou para 24. A provisão de devedores duvidosos expandidas está abaixo do seu indicador anual de 24. Então a gente repara que o Bradesco vem buscando a sua melhora operacional aqui, vem trabalhando bastante para concluir essa reestruturação no longo prazo. Essa reestruturação, pessoal, esse plano estratégico que vem sendo desenvolvido pelo Bradesco, tem uma perspectiva positiva no longo prazo, tá? Segundo eles aqui, o foco fica para agilidade, eficiência e tecnologia. O banco passou por um processo de diagnóstico e também de plano e agora está num processo de execução, tá? Reparem que eles estão jogando um crescimento nesses números mais para 2028. Então reparem como fica mais para longo prazo essa melhora do banco, ok? Em conclusão, pessoal, sobre esses últimos resultados, eu destaquei alguns pontos importantes aqui, como a rentabilidade, as receitas estarem crescendo, as margens estarem melhorando, a eficiência do banco sendo um foco bem interessante, o banco vem focando na maior centralidade no cliente e em novas segmentações, além também da execução do plano de transformação que segue em ritmo acelerado, segundo o Bradesco aqui, tá? Então a gente vai ter que aguardar, pessoal, como que o banco vai trabalhar para os próximos anos, para os próximos processos, tá? O que ele vem demonstrando é uma melhora, apesar de estar tendo uma queda nesse momento, que é o que eu trouxe para vocês. Seus indicadores demonstram desconto, seu gráfico técnico também segue numa tendência mais de baixa, pode gerar um pouco mais de volatilidade para o acionista, que já vem sofrendo há bastante tempo essa volatilidade, mas o banco vem demonstrando esse crescimento. Então a gente vai ter que aguardar aqui os próximos passos de BBDC4, tá? Foquei em BBDC4, tem maior liquidez, mas a gente pode levar como base esses parâmetros para BBDC3 também, tá? Que é a ação ordinária aqui. Para quem gosta de ações de bancos, pessoal, deixo para vocês aqui no lado um conteúdo que eu fiz recentemente sobre o BRBI11, que é um banco que vem crescendo bastante. Tem bastante conteúdo aqui sobre bancos pequenos com potencial de crescimento, tá? Dê uma olhada depois, tem muita coisa bacana lá. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço a todos e fui, pessoal!